1 Coríntios, capítulo 14, estaremos lendo a partir do versículo 33. Diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Até aqui vamos orar. Senhor Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa nos convencer através da Tua palavra. Sabemos o quão importante é, ó Deus, nós entendermos a Tua palavra, nós mantermos a fé na Tua palavra, crermos na Tua palavra, porque são muitas vozes nos dias de hoje a falar em nossos ouvidos, mas nós sabemos, ó Deus, que a voz que nós temos que ouvir é aquela que está escrito neste livro, nas Sagradas Escrituras. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, que o Senhor firme a nossa fé, não em religiosidades, não em tradições humanas, mas na Tua palavra. Porque quando nós estivermos firmes na Tua palavra, nós não seremos mais levados de um lado para o outro, com toda sorte de ventos de doutrinas, como meninos agitados, mas nós estaremos firmes no rochedo, que é a Tua palavra, que é o próprio Cristo. Por isso, meu Deus, eu peço a Ti, abra os nossos olhos espirituais e nos quebrante, para que nós possamos crer na Tua palavra e obedecer ela. É o que eu peço e oro, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é: por que a mulher não pode ser pastora? Nós estamos fazendo a exposição dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós começamos desde o capítulo 1 e hoje nós estamos no capítulo 14. Eu já fiz a meditação do capítulo 14 por inteiro e só ficou esses versículos últimos a respeito da autoridade da mulher no culto não ser permitida. E nós então estaremos fazendo essa exposição. E eu estarei abordando esse tema tão importante para nós. E por que é tão importante? Porque praticamente quase todas as igrejas hoje em nosso país têm pastora. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? E nós vamos entender tudo a respeito disso. O que a Bíblia diz, o que influenciou o pastorado feminino e o que nós então devemos fazer. Primeiramente, é importante nós entendermos que quando Deus, Ele criou o homem e a mulher, Ele criou ambos à sua imagem e semelhança. Deus ama tanto o homem como a mulher da mesma forma. Mas, com relação à estrutura do corpo, com relação à parte sentimental, com relação às suas funções, homens e mulheres foram criados distintos, diferentes uns dos outros, e um complementa o outro.
Embora ambos fossem criados à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres executam funções distintas uns dos outros, tanto na família quanto na igreja. E por que então a mulher, ela não pode ser pastora? Eu vou enumerar agora 14 argumentos bíblicos, testificando o porquê a mulher não pode ser pastora. Primeiramente, porque na criação, Deus estabeleceu o homem como cabeça e a mulher como auxiliadora, como diz em Gênesis 2:18. O ensino da Bíblia com relação a isso pressupõe a autoridade do marido em liderar a sua esposa. O segundo argumento é o que está escrito em Efésios 5:23, que diz: o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo o marido o cabeça da mulher, não pode a mulher na igreja ser autoridade espiritual sobre o marido. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram responsáveis em ensinar a lei de Deus ao povo. O terceiro argumento é este, que nunca houve uma sacerdotisa em todo o povo de Deus, em Israel, no Antigo Testamento. A função do sacerdote no Antigo Testamento é a mesma função em que o pastor tem no Novo Testamento. E nós observamos que no Antigo Testamento foram somente homens, sacerdotes, a qual Deus levantou como autoridade sobre o povo. Não existiu nunca uma sacerdotisa em Israel. O quarto argumento é que as mulheres como Débora, Miriam e Ruda, elas profetizaram, mas não durante o culto, e elas não exerceram ensino autoritativo diante do povo. Débora, ela foi juíza em Israel por causa da omissão masculina, mas ela não exerceu, não foi sacerdotisa. Apesar dessas mulheres terem sido usadas por Deus, terem tido dons, profetizado, isso não foi feito durante o culto no templo, e nenhuma delas eram sacerdotes, sacerdotisas, e tinham autoridade sobre a igreja de ensinamento, nenhuma delas. O quinto argumento é que crianças e mulheres, como cabeças, líderes, são juízo de Deus sobre o povo, como diz em Isaías 3:12. Todas as vezes que alguma mulher tentava liderar, ou uma criança liderar o povo de Deus, ali estava mostrando que Deus estava derramando o seu juízo sobre o povo. O sexto argumento é que por mais que Jesus fosse seguido por mulheres que o serviram, ele só escolheu apóstolos homens. O sétimo argumento: os apóstolos seguiram a mesma orientação de Jesus, submetendo a Deus na escolha de Matias no lugar de Judas. Judas se suicida, então eles vão escolher outra pessoa para colocar no lugar de Judas. E haviam mulheres, a própria mãe de Jesus, e entre outras mulheres, mas na escolha, eles escolheram outro homem para substituir Judas, que foi Matias. O oitavo argumento é que na escolha dos diáconos, só homens foram indicados para cuidarem das viúvas, que diz em Atos 6:3. O nono argumento é que no Novo Testamento, Priscila, juntamente com Áquila, ensinaram Apolo no particular, não em um culto público, como diz em Atos 18:26. Tomaram-no consigo. O décimo argumento: Paulo ensinou aos coríntios o padrão bíblico em 1 Coríntios 11:3, que diz: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. O marido é o cabeça da mulher. O marido foi colocado por Deus como o líder da família.
Eu queria que no 11º nós abríssemos juntos. Vocês podem deixar marcado aí. E vamos abrir em 1 Timóteo, no capítulo 2. Um pouco para frente. Primeira Timóteo, capítulo 2. A partir do versículo 11. Diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, ela será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Então, se nós olharmos o início, aí diz o proceder conveniente no culto público. Então, Paulo, ele estabelece que a mulher, durante o culto, ela deveria aprender em silêncio, com toda submissão. E não era permitido que a mulher ensinasse no culto público, e nem exercesse a autoridade de homem, de pastor. Que ela esteja, porém, em silêncio. E ele vai falar o porquê. Por que isso foi determinado por Deus? Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E não foi Adão quem foi enganado, mas foi a mulher. Ela foi enganada e ela caiu em transgressão. E por isso ela será preservada, a mulher, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé, amor e santificação. Vamos retornar. Em 1 Coríntios 14. O 12º argumento, o porquê a mulher não pode ser pastora. Porque a Bíblia ensina que o bispo, ou presbítero, ou pastor, ou ancião, que na tradução é o mesmo significado, é a mesma coisa. Quando você vê bispo, presbítero, pastor ou ancião, na Bíblia é a mesma tradução. Diz que, entre outras coisas, o pastor, ele deve ser esposo de uma só mulher, e que deve governar bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? É o que está escrito em 1 Timóteo 3. Logo, o pastor tem que ser homem. Mulher não pode ser esposo de uma outra mulher. Aqui diz que o pastor tem que ser esposo de uma só mulher. O único que é qualificado para isso seria um homem. E que governe bem a própria casa. Quem governa a casa? Quem é o líder da casa? Quem é o cabeça da casa? O homem e não a mulher. Logo, o pastor, ele tem que ser homem. O 13º argumento. Os anjos das cartas às 7 igrejas do Apocalipse eram todos pastores, homens. Os pronomes estão todos no masculino. É o que está em Apocalipse 2. O 14º argumento. Não há um livro bíblico escrito por mulher, e nenhuma ordenação em toda a Bíblia, e nem em toda a história da igreja, de uma mulher sendo ordenada sacerdotisa ou pastora. Então não há nenhum livro em toda a Bíblia, dos 66 livros, escrito por uma mulher. Na Bíblia, em toda a história bíblica, não há uma mulher liderando
espiritualmente, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Nenhuma delas foram ordenadas, nem sacerdotisa e nem pastoras. E isso não é somente na Bíblia, mas isso decorre em toda a história da igreja. Durante toda a história da igreja, 2000 anos de história após a crucificação de Jesus, nunca existiu uma mulher sendo ordenada pastora. Alguns argumentos defendidos pelo pastorado feminino. O primeiro argumento que vão defender a respeito do pastorado feminino é que a mulher pode pregar se estiver debaixo da autoridade do pastor. E isso é falacioso. Os pastores não podem autorizar ninguém a desobedecer a Bíblia, como diz em Gálatas 1:8. Mesmo que um anjo venha e vos pregue um outro evangelho, seja maldito. O segundo argumento defendendo o pastorado feminino: quando Paulo escreve aos Gálatas dizendo que em Cristo não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, isso escrito em Gálatas 3, ele está tratando de salvação e não de pregação ou de ofícios de liderança da igreja. O terceiro argumento é sobre o sacerdócio universal dos crentes. Não diz respeito ao ensino autoritativo da igreja, mas ao acesso de todos os crentes a Deus por meio de Jesus Cristo. É o que diz em Hebreus 10. Então, como se diz que hoje todos nós somos sacerdotes de Deus. Isso não quer dizer que que as mulheres possam cumprir ali o pastorado na igreja. Ali está falando a respeito que o sacerdócio real significa que todos têm acesso a Deus por meio de Cristo. Outro argumento é que dizem que Raquel, no Antigo Testamento, era pastora. Sim, Raquel, ela era pastora, mas pastora de carneiro. Ela pastoreava carneiros, ela cuidava de rebanhos, e não da igreja. Na Bíblia, as mulheres elas podem ensinar outras mulheres, conforme escrito em Tito 2, do 3 a 5, que diz assim: quanto às mulheres mais velhas, instruem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, o único ensinamento que a mulher ela pode fazer é ela ensinar outras mulheres dessa forma, a amarem os maridos, filhos, serem honestas, boas donas de casas, bondosas, submissas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, na Bíblia, a única mulher que explicitamente ensinou com a autoridade de homem foi Jezabel, uma ímpia. Então, o que nós podemos observar, irmãos, com relação a tudo isso, é que o pastorado feminino, a mulher com autoridade de ensino sobre uma congregação, sobre o templo, não existiu em toda a Bíblia e não existiu durante toda a história da igreja. Mas então, como começou o pastorado feminino? De onde que veio a ideia de que a mulher ela pode ser líder na igreja e que a mulher ela pode ser líder na sua família? Então, o pastorado feminino, ele surge do movimento feminista. O feminismo é um movimento que afirma existir uma desigualdade social e econômica entre homens e mulheres, sendo preciso desfazer essa desvantagem através de políticas públicas e ações diretas e afirmativas. Esse movimento vê as diferenças com olhos maus e vai desencadear uma série de problemas na sociedade. Então vai surgir um movimento feminista. E esse movimento, ele vai lutar contra a desigualdade. Essa história de que homens é de um jeito e mulheres de outro. Essa história que o homem tem uma função e a mulher tem outras funções.
Vão surgir um movimento em que esse movimento vai lutar para que essa desigualdade seja desfeita. Então, o feminismo, como atualmente é conhecido, ele surge no século XVIII, através das teses de William Goodwin. Curiosamente, o feminismo foi algo iniciado por um homem e não por uma mulher. Pode-se afirmar que desde o início até os dias de hoje, houve 3 ondas, 3 tipos de feminismo diferentes, um dos outros, mas interligados. E o que o feminismo ele defende? Quando nós falamos de feminismo, o que defende o feminismo? O William, que foi o primeiro feminista, ele militava contra o casamento, contra a monogamia, ou seja, o homem ter apenas uma esposa e a esposa ter apenas um marido. Eles lutavam contra isso, eles queriam a poligamia, pode ter quantos parceiros quiser, e contra as estruturas tradicionais em geral. Ele defendia o divórcio e a liberdade sexual. William foi o primeiro autor a defender sistematicamente a igualdade sexual, que é o cerne do feminismo. Esse foi o principal ponto de origem do feminismo. Mais tarde, vão afirmar que a única diferença entre homem e mulher são os órgãos sexuais. Então, William, ele vai trazer essas ideias. E ele vai então fazer o quê? Contra o casamento. Ele vai se levantar contra o casamento, contra a monogamia e contra essa estrutura que nós temos hoje tradicional. O marido, a esposa e os filhos. Ele vai querer o quê? Destruir essa estrutura tradicional. Então, para isso, ele vai defender o quê? O divórcio e a liberdade sexual. E ele vai defender sistematicamente a igualdade sexual entre homens e mulheres. Com base nessas ideias, então vai surgir a primeira onda do feminismo, que tinha 2 pautas principais defendidas: a luta pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho e a luta pelo voto feminino. Nessa época, o voto era um direito derivado de um dever. Todos os países que tinham o voto, apenas os homens que iriam servir no exército podiam votar. Então o voto era bem diferente do que era hoje. No início, quando iniciou-se o voto era um direito de quem? Das pessoas que iam lutar na guerra. Porque o voto iria influenciar o líder da nação a respeito das guerras que seriam então feitas. Era por isso que somente quem ia para a guerra tinha o direito de votar. É importante nós sabermos que nessa época, a maioria das mulheres reprovaram todas essas pautas feministas. E foi nessa época que Elizabeth Stanton e Lucretia Mott passaram a demandar a maior participação feminina no mercado de trabalho, no mundo político. E as duas começaram um movimento a partir de reuniões na igreja wesleyana nos Estados Unidos em 1848. Elizabeth era anticristã, defendia uma sociedade feminista, sem famílias, sem religião e sem diferenças entre sexos. Então surge nessa primeira onda feminista em essas 2 mulheres, que elas passam então a trazer esses ensinamentos, essas pautas para o meio feminista. E elas vão falar a respeito disso, sobre a mulher participando agora do mercado de trabalho, do mundo político. E essas reuniões começaram em uma igreja. E as mulheres que começaram essas reuniões, a Elizabeth, ela era anticristã, ela defendia uma sociedade sem família, sem religião e sem diferenças entre os sexos. Então começa a inserir na sociedade esses pensamentos, que a mulher ela deve trabalhar,
que a mulher agora tem os mesmos direitos dos homens, que a mulher agora ela deve caminhar em igualdade com o homem. Só que esses pensamentos que foram surgindo, não foram surgindo com base nas Escrituras, mas foram surgindo com base em pessoas que eram contra a Bíblia, contra a religião, contra a família. Logo depois dessa primeira onda, vem a segunda onda do feminismo, que vai começar no ano de 1960, e que tinha por objetivo a aceitação social do sexo livre, visando acabar com a moral tradicional vigente no Ocidente. As três principais teóricas do movimento foram Simone de Beauvoir, Betty Friedan e Kate Millett. A Simone, que era uma das feministas líderes desse movimento, ela defendia a não existência do sexo feminino, sendo a feminilidade uma criação humana para aprisionar as pessoas. Para ela, as pessoas deveriam ser livres para fazerem o que quiserem. A moral, essa estrutura patriarcal que nós temos hoje, ela era apenas uma estrutura de poder. Algumas das principais pautas deste movimento, da segunda onda, foi o fim do casamento, o aborto, o incesto e a pedofilia. Então, essa segunda onda, ela vai trazer esses pensamentos para dentro da sociedade. Quando nós olhamos a respeito de onde que surgiu essa ideia sobre aborto. Por que hoje as pessoas querem abortar, matar o filho no próprio ventre? De onde surgiu isso? O incesto, a pedofilia, o fim do casamento, o aumento dos divórcios. De onde surge isso? Do movimento feminista. E curiosamente, o pastorado feminino, as primeiras ordenações de mulheres, iniciaram nessa mesma data. Em 1960, 1965, 1970, iniciaram as primeiras ordenações femininas na igreja. A terceira e última onda do feminismo começou na década de 1990. Na terceira onda do feminismo, a ideologia de gênero é a pauta principal. Lá daquele comecinho lá do que a gente começou a ouvir, na última onda, na terceira onda agora, é a famosa ideologia de gênero. É um movimento que vai defender agora a não existência de uma natureza sexual nos seres humanos. Não há diferença nenhuma entre homens e mulheres. Na verdade, cada um pode ser o que quiser. Então agora na terceira onda, eles vão abordar o quê? A ideologia de gênero. Já não há mais diferença nenhuma entre homens e mulheres. Eles começam a ensinar que homens e mulheres são totalmente idênticos. Segundo a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, existem hoje 31 identidades de gênero. Não é mais somente masculino e feminino. Agora são 31 tipos de gêneros na Comissão de Direitos Humanos. Hoje no Facebook, além de masculino e feminino, tem mais de 50 tipos diferentes de gêneros para a pessoa escolher ao se cadastrar. O pastorado feminino surge depois da segunda onda do feminismo. Em meio a esses pensamentos ideológicos, que não há mais distinção entre homens e mulheres, e que a mulher agora ela pode ocupar o cargo de liderança da família e de liderança da igreja, uma vez que ambos são completamente iguais, segundo aos ensinamentos do movimento feminista. Assim surge então as primeiras pastoras, influenciadas por um movimento anticristão, que defende uma sociedade sem família, sem religião e sem diferença entre sexos. As mulheres em nossos dias abandonaram o cuidado de seus lares, entregaram os seus filhos ao cuidado do Estado e ao cuidado de pessoas estranhas. Agora as mulheres têm se afadigado a rotinas pesadas de trabalho, têm buscado liderar espiritualmente igrejas,
e não tem mais tempo para cuidar do marido, dos filhos e da casa. Como resultado de tudo isso, nós podemos observar a destruição das famílias em nossa sociedade, o alto número de divórcios, a corrupção doutrinária nas igrejas. Irmãos, o censo diz que cada duas pessoas que casam, uma se divorcia. Olha o que aconteceu com a nossa sociedade. Olha o que aconteceu com as nossas famílias. Olha o que aconteceram com os nossos filhos. Todos abandonados, famílias destruídas, casamentos destruídos, igrejas corrompidas. Tudo isso por quê? Porque deixaram de obedecer às Escrituras, tiraram os olhos de Deus e colocaram os olhos no seu próprio ego, nas suas próprias vontades, no seu próprio entendimento. Ao invés de buscarem a sabedoria de Deus, os ensinamentos milenares de Deus, a qual a sociedade sempre se apoiou, abandonaram por completo as Escrituras para seguir ideais de um pensamento feminista. Isso vem o quê? Em nossa geração, principalmente, essa destruição de famílias, essa corrupção nas igrejas. A Bíblia já não é mais uma verdade absoluta. É tratada muitas vezes como um livro ultrapassado, um livro cultural que precisa ser atualizado, o qual você escolhe aquilo que quer obedecer. É exatamente isso que aconteceu em nossos dias. O abandono das Escrituras Sagradas. O abandono da fé verdadeira. Quando as pessoas falam da Bíblia, falam sobre um livro ultrapassado. Hoje muitos pastores falam que precisa de atualizar a Bíblia, porque a Bíblia passou, é ultrapassado. Como assim? O homem liderando, a mulher sendo submissa. Como assim família? Apenas ser casado com um homem e a mulher, um homem com a mulher e a mulher com um homem apenas? Isso é ultrapassado. Para que casar? E isso, ao tirarem as Escrituras das famílias e da igreja, o que nós observamos é isso. Uma bola de neve, uma destruição por completa. E nós devemos preparar nós e a nossa família, porque os tempos que virão serão tempos muito difíceis. Os filhos estão sendo criados em nossa geração sem os pais. Estão sendo criados pelos professores, por ideologias de esquerda. Estão sendo criados por outras pessoas, longe da vista dos pais, longe das instruções bíblicas. O que acontecerá, meu irmão, se a nossa geração, que estamos vivendo hoje, era uma geração que foi bem cuidada, entre aspas. Imagina e estamos dessa forma. Imagina essa geração que está vindo, que foi totalmente abandonado pela família. Nós precisamos de retornar novamente a nossa vida, o nosso casamento, a nossa família para as Escrituras Sagradas. Somente assim nós seremos salvos. Somente assim a nossa família não será destruída. Nós precisamos muito de Deus. E eu vou então vamos lá novamente, voltar aí em 1 Coríntios 14. Eu vou fazer essa exposição desses versículos, mas eu vou iniciar a partir do versículo 26, para nós entendermos melhor o que está acontecendo aqui na igreja de Corinto. Diz assim, 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro doutrina, este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2
ou quanto muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem a interprete. Não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então nós já meditamos essa passagem, mas eu vou novamente simplificar ela para todos entenderem o que está acontecendo nessa passagem. Paulo diz o quê? Que tudo deve ser feito durante o culto para a edificação da igreja. Então, o culto, quando nós nos reunimos para um culto, tudo tem que ser feito para que a igreja seja edificada, para que nós entendamos o que está sendo ensinado, a fim de colocarmos em prática na nossa vida. No caso do dom de variedade de línguas, aqui quando diz, no versículo 27, no caso de alguém falar em outra língua, língua aqui no grego é glossa, idioma. Em outras traduções, no caso de alguém falar em uma língua estrangeira, o que deve acontecer? Paulo ordena que no máximo 3 pessoas poderiam manifestar esse dom durante o culto, e que deveria ser a manifestação desse dom em sequência, um, depois o outro, e com intérprete. Esse dom é um dom idiomático, que capacitou a igreja a anunciar o evangelho em todas as nações. Aqueles homens galileus, pescadores, eles conseguiram propagar o evangelho em todas as nações devido a esse dom. Mas caso esse dom fosse manifestado na igreja, o que Paulo ordenou? Que deveria ser feito dessa forma, no máximo 3, em sequência e com intérprete. Caso não seja assim, Paulo diz para ficarem calados, falando consigo mesmo e com Deus. Então nós começamos a ver Paulo colocando ordem no culto. A igreja, ela é organizada. Existem ordens estabelecidas na Escritura para nós obedecermos. E Paulo ele vai falar essas ordens, que assim deveria ser quando fosse manifesto esse dom de variedade de línguas. Se não fosse feito conforme ordenado, deveriam ficar calados na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ele então agora vai falar sobre a profecia, no 29. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja assentado, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Então, no caso das profecias, que nós também já estudamos, que conforme relatado no próprio texto, não tem nada a ver com o que é ensinado em muitas igrejas pentecostais, como adivinhações, previsões de futuro, adivinhar nomes, RG. Como diz no próprio versículo 3, no 14:3, que diz que a profecia, ela era para edificar, exortar e consolar. E como também diz no versículo 31, que a profecia tinha o caráter de doutrinário, de ensino, para que todos pudessem aprender. Então, a profecia no Novo Testamento, ela tem o caráter de ensino, doutrinário. É o caráter de edificar a igreja nos parâmetros iluminados do Antigo Testamento para o Novo. Então, o profeta no Novo Testamento era aquele que anunciava as Escrituras, conduzindo as pessoas até Cristo, para que as pessoas pudessem crer em Cristo e serem salvas dos seus pecados. É por isso que ele diz, quando fossem profetizar, quando fossem ensinar na igreja, deveria ser no máximo 3 e em sequência, ou seja, não ao mesmo tempo.
Assim como as línguas não deveriam ser faladas ao mesmo tempo, por quê? Porque elas têm significado e o significado deveria ser anunciado para a igreja. Assim também a profecia, ela deveria ser falada em sequência, para que o povo pudesse ouvir a mensagem de Deus, aprender aquilo, a fim de serem exortados e salvos por Deus. Então Paulo ele vai tratar a respeito disso, também com relação à profecia. Da mesma forma, que Paulo aqui diz, que no máximo deveriam profetizar 3 e os outros julgarem essa profecia. O que nós podemos observar, irmão, aqui, é a respeito da organização que deveria ser feita durante o culto. Tanto na manifestação do dom de variedade de línguas, quanto no momento das profecias, tudo deveria ser feito com ordem e decência, para que a igreja pudesse compreender o que estava sendo falado e ensinado, para que pudesse ser edificados na verdade de Deus. Então, os dons, a prioridade dos dons, é para que o povo ouvisse a mensagem de Deus, entendessem a mensagem de Deus, crescem na mensagem e então fossem salvos. Olha como que é tão importante a organização, a ordem no culto. O que estava acontecendo? Estava uma bagunça, todos falando ao mesmo tempo, ninguém estava entendendo nada, ninguém compreendia a mensagem, ninguém entendia a respeito de Cristo, ninguém entendia o que estava sendo ensinado, porque um falava, outro se levantava e começava a falar, não esperava, levantava outro junto e começava a falar, e estava uma bagunça na igreja. Paulo vai falar o que? Olha, está errado a forma como vocês estão fazendo. Por quê? Porque ninguém está entendendo nada, ninguém está entendendo a mensagem que vocês estão colocando diante deles. Eles não entendendo, eles não têm como crer, não crendo, não tem como eles serem salvos. Então Paulo ele vai mandar colocar ordem durante o culto. É por isso que ele diz no versículo 32, que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O que significa? Que todos aqueles que tinham um dom, eles tinham também o domínio do dom durante a manifestação desse dom, mostrando que não era um êxtase descontrolado, não era gritar no microfone, não era mudar a entonação da voz, mas que havia o domínio próprio na manifestação do dom, para que cada um pudesse servir a Deus no momento certo, e uma vez que Deus estava sendo ali glorificado, em que a palavra de Deus estava sendo manifestada, Deus então estava sendo glorificado no meio deles. Então as escrituras elas são bem claras para nós, quando ela diz isso e ensina isso para nós, que os profetas, eles tinham um domínio sobre aquilo que eles estavam fazendo. Diferente muitas vezes do que nós vemos hoje. A pessoa começa a tremer, muda a voz, cai no chão, fica pulando de forma descontrolada, mas isso não existia na Bíblia. O problema aqui era todos falarem ao mesmo tempo e ninguém entender nada do que estava sendo ensinado. É por isso que quando nós nos reunimos como igreja, nós não viemos aqui para ver pessoas, nós não viemos aqui para ver espetáculos humanos, nós viemos aqui para ouvir as Escrituras, a fim de nós sermos convencidos pela Bíblia e colocarmos a nossa fé na Bíblia. Então, a partir do versículo 34, Paulo ele vai tratar a respeito disso, do porquê que a mulher ela não pode ser pastora. Vou ler a partir do versículo 33, que diz assim: porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, como em todas as igrejas espalhadas pelo mundo. Conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas também à lei, como a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa o seu próprio marido,
Porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Paulo aqui diz que as mulheres deveriam permanecer caladas na igreja. O que significa isso? Paulo, anteriormente, no versículo 28, ele também vai falar algo parecido, que ele diz assim: não havendo intérprete, fique calado na igreja. De que forma? Falando consigo mesmo e com Deus. Então, Paulo, quando ele fala para a mulher ficar calada na igreja, em que sentido ele está falando isso? No sentido de a mulher ela falar consigo mesmo e com Deus. Então não é um silêncio absoluto que está tratando este versículo, mas sim o fato das mulheres não exercerem o dom de profecia durante o culto, ou então de participar do julgamento das profecias. Seja qual for o caso que o apóstolo Paulo está ensinando para a igreja, a mulher ela não deveria exercer autoridade de homem durante o culto. Então, quando Paulo fala para a mulher ficar calada na igreja, não é o silêncio absoluto, mas a mulher ela podia cantar os louvores, orar a Deus. O sentido aqui é o sentido da mulher, ela querer se levantar durante o culto para ensinar, para exortar, a mulher para julgar as profecias. Isso estava acontecendo e estava desencadeando um problema grave na igreja. Paulo então vai consertar esse problema falando para as mulheres que elas não deveriam assumir um papel que Deus não havia dado para elas. Isso não é desprezar as mulheres, isso não é diminuir as mulheres, é que homens e mulheres têm papéis e funções distintas na criação, e isso deve ser respeitado em todas as sociedades, como em todas as igrejas. Paulo ensina isso, assim também deveria ser observado na igreja de Corinto, que as mulheres elas não deveriam exercer a sua autoridade espiritual sobre o marido, sobre os outros homens da igreja. Então, um parâmetro que Paulo usa para que as mulheres não exercessem essa autoridade durante o culto é a lei de Deus, como ele diz no versículo 34: não é permitido falar, mas estejam submissas como a lei o determina. Então não era da cabeça de Paulo essa instrução, mas a lei de Deus determinava isso, para que a mulher ela fosse submissa ao marido, respeitasse o marido, que no momento do culto ela não usasse dos seus dons como autoridade espiritual sobre os homens. E ele diz isso, ele diz como se faz em todas as igrejas. Não era apenas algo para Corinto, mas no 34, no 33 diz, no finalzinho do 33, como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas. Então isso não era cultural, mas isso era o que deveria ser feito em todas as igrejas. E por quê? Porque era vergonhoso para a mulher exercer a autoridade de homem durante o culto. Primeiramente, porque ela estaria desobedecendo a lei de Deus, porque Deus em sua lei já havia determinado isso. Segundo, porque ela estaria desonrando o marido publicamente. Uma vez que a mulher deve ser submissa ao marido, não o cabeça do marido, uma vez que ela se levantasse como autoridade espiritual na igreja, ela estaria submetendo o marido à sua autoridade. Isso estaria desonrando o marido. E o terceiro, porque estaria se rebelando contra as autoridades instituídas por Deus na igreja. Então, a mulher, ela não pode exercer nenhum tipo de autoridade espiritual durante o culto público. Foi assim que
Paulo instruiu, é assim que as Escrituras nos instruem, que o líder espiritual, tanto da família como na igreja, essa liderança foi entregue ao homem. No versículo 37, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que eu vos escrevo. Olha o que Paulo diz. Paulo diz que aqueles que manifestam algum tipo de dom durante o culto, deveriam reconhecer as instruções de Paulo, que ele estava dando, como sendo um mandamento do Senhor. E por isso eles deveriam obedecer. Essas instruções de Paulo diz que deveriam ser recebidos como um mandamento de Deus. Não era uma questão de querer ou não querer, não era uma questão de concordar ou discordar, era uma questão de se submeter. Por quê? Era visto como um mandamento de Deus, porque Deus havia ordenado assim na lei e para a sua igreja. Ele continua no versículo 38. Se alguém o ignorar, essas ordens, será ignorado. O que significa? Que após a advertência, se alguns continuassem teimosos a desobedecer às ordens, tanto como ele fala anteriormente, no máximo 3 orando em variedades de línguas, sucessivamente e com intérprete, ou então fiquem calados, ou profetas no máximo 3, falem também em sequência para que o povo possa ser instruído, ou mulher ficarem em silêncio e não exercer a autoridade de homem. Se alguém continuasse a desobedecer essas ordens, o texto sugere que eles seriam disciplinados pelo próprio Paulo ou pela própria igreja, mas também pode sugerir no grego que eles seriam julgados diretamente pelo próprio Deus. Então vai terminar dizendo no 39: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, de ensinar, e não proibais o falar em outras línguas, em outros idiomas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Paulo mostra que o ensino, o consolo, a exortação, que era a profecia, deveriam ter prioridade durante o culto, que é o que nós temos aqui. Vocês podem observar que a maior parte do culto é destinado ao ensino, às Escrituras, como Paulo aqui ele também prioriza. Mas ao mesmo tempo ele não proibiu aquelas pessoas de manifestar o dom de variedade de línguas, mas que deveria ser feito conforme ele ordenou, no máximo 3, em sequência e com intérprete, para que a igreja pudesse ser edificada. Então eles deveriam o quê? Obedecer às regras impostas pelo apóstolo. E ele orienta que tudo fosse feito com decência e ordem, para que a igreja ela fosse edificada. Nós, irmãos, nós não estamos nos reunindo neste lugar para cultuar um Deus criado por nós. Nós não viemos aqui atrás de uma religião que vai falar aquilo que nós queremos ouvir. Não, eu quero aquela religião lá, eu gosto mais, porque aquela religião, ela fala aquilo que eu gosto de ouvir. Eu gosto do Deus daquela igreja. A Bíblia é uma só, tem uma interpretação só, é só ler. Nós não podemos ir atrás de deuses, segundo aquilo que da nossa imaginação, segundo aquilo que nós queremos, segundo aquilo que nós pensamos, segundo as tradições evangélicas que nós aprendemos. Nós não estamos nos reunindo aqui atrás de um Deus criado por nós, como se o nosso Deus fosse um ídolo da nossa imaginação. E então fazemos aquilo que nós queremos ou aquilo que nós achamos melhor. Não é isso. Nós não estamos aqui criando um ídolo imaginário, um Deus imaginário, para nós fazermos a nossa vontade. Nós estamos aqui cultuando o Deus Criador dos céus e da terra, aquele que estabeleceu a sua palavra para ser obedecida.
Existe um Deus, e esse Deus ordena ao teu povo que obedeça a tua palavra. Como ele disse a Josué: medita dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme toda a lei ordena. Então nós estamos aqui, nós nos reunimos neste lugar para adorar a um Deus consistente, a um Deus palpável, a um Deus que nós entendemos através da sua palavra. Não é um Deus que nós nem sabemos o que Ele quer, o que Ele fala, o que Ele deseja. Nós estamos aqui adorando um Deus que Ele é revelado através da sua palavra. Nós só podemos conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, por meio da Bíblia. Se nós fecharmos a Bíblia, o Deus que nós queremos se torna apenas um ídolo, uma imaginação nossa. Como eu sei que o Deus que eu adoro é o Deus verdadeiro? Quando eu abro as Escrituras, leio as Escrituras e compreendo, entendo e obedeço ao Deus das Escrituras. É assim que nós identificamos o verdadeiro do falso. Em Apocalipse 13 fala o quê? Que o falso profeta, ele se parecia com um cordeiro, mas quando ele abria a boca, ele falava como dragão. Como eu identifico o verdadeiro do falso? Não é pela aparência, não é pelo tanto de pessoas que estão reunidas em uma igreja, não é se a igreja é bonita, se os louvores são bonitos, se a arquitetura é bela. Não é por isso, é pelas Escrituras. Porque o falso profeta, ele parece com um cordeiro. Mas como nós identificamos o falso profeta? Quando ele abre a boca, quando ele começa a ensinar, quando ele começa a falar a respeito de Deus. Será que o que ele está falando, está ensinando, está em acordo com as Escrituras? É pelas Escrituras que nós identificamos o certo do errado. Não é se está dando certo, não é se eu tremo, não é se eu arrepio, não é nada disso, não é se eu tenho muitas bênçãos, se eu prosperei, não é através disso, é através da Bíblia. O verdadeiro Deus, ele se revela através da Bíblia. Jesus diz que eu sou a verdade, ele diz: eu sou a verdade, a minha palavra é a verdade. É a palavra do Senhor que vai identificar o verdadeiro do falso. Não é o resultado, não é o que as pessoas acham ou o que as pessoas pensam, mas é a Escritura. É quando nós abrimos a Escritura, lemos ela, compreendemos ela, praticamos ela, obedecemos ela, nós estamos adorando quem? O Deus da Bíblia. Se fecharmos a Bíblia e cada um seguir os seus próprios caminhos e os seus próprios pensamentos, cada um vai fazer o Deus segundo a sua própria cobiça. Você lembra no bezerro de ouro? O que eles pediram? Não, Arão, faz um Deus para nós aí. Nós queremos um Deus, faz para nós. Ele fez um bezerro. Todo mundo começou a adorar o bezerro e estava lá todo mundo pulando, adorando, lotado de pessoas, adorando aquele bezerro, cantando louvores e vão. Estava adorando um Deus criado por eles mesmos. Nós não temos o direito de criar o nosso próprio Deus. Nós não temos o direito de mudarmos a lei de Deus, a palavra de Deus. E sim, o que Deus ele requer de nós, a obediência à sua palavra. E para concluir, o que Deus ele então ordena na sua palavra? O que nós podemos concluir a respeito com essa passagem que nós acabamos de ler? Deus ele ordena em sua palavra que os homens devem assumir o papel de liderança tanto na família quanto na igreja. Devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Devem cuidar das suas esposas como a parte mais frágil e devem instruir os seus filhos no caminho do Senhor. O que nós vamos começar a entender a respeito disso é isso, o papel do homem. Homens, vocês são os líderes espirituais da sua família. Deus estabeleceu você
para guiar espiritualmente a sua família, guiar espiritualmente os seus filhos. Foi entregue para você, tanto o cuidado da família, como o cuidado da igreja local. Ame a sua esposa, dedique-se a ela, como a parte mais frágil, como aquela que deve ser cuidada por nós. Cuide dos seus filhos, veja quem são os amigos deles, veja o que ele acessa na internet, veja os lugares que ele frequentam, estejam atentos aos teus filhos. Deus colocou os teus filhos para você cuidar dele, não é o professor na escola, não é o Estado, não é o parente, é você. Cuide dos teus filhos. Com relação às esposas, às mulheres têm a missão muito importante delas auxiliarem os seus maridos em sua missão. Os maridos têm a missão, as mulheres vão ajudar o marido na missão. Ela não vai dar um chute no marido e falar: não, deixa que eu sou o cabeça agora da casa, não, deixa que eu sou o cabeça agora da igreja. Não, ela vai auxiliar, vai ajudar o marido a ser o líder da família, a ser o líder da igreja. Ela vai ajudar, ela vai auxiliar o marido. Mulheres, vocês precisam de ser submissas aos seus maridos. O que é ser submissa? É vocês entenderem que ele tem a missão de cuidar de você, cuidar da família, cuidar da igreja. Submissa é se submeter a ele nessa missão, entendendo que Deus está com ele, e que Deus vai usar ele para cuidar de você, para cuidar dos seus filhos. Não é algo mal, ser submissa é algo muito bom, porque o peso fica para o marido, e a mulher apenas descansa nos braços do marido. Respeitem o teu marido, as mulheres devem respeitar o marido. Respeitem o teu marido, não levante a voz para o teu marido, não queira tomar a posição do teu marido, mas respeite o teu marido, e ajude a cuidar dos teus filhos. Sejam boas donas de casa, como Paulo fala para Tito, sejam boas mães, que é o que está mais precisando nesse mundo. Sejam boas mães, cuidem dos seus filhos. Os filhos estão abandonados no mundo. É isso que Deus espera da sua igreja. Por que o mundo está tão perdido? Porque mesmo dentro da igreja as pessoas estão completamente perdidas. Porque as pessoas não têm ouvido e se submetido à palavra de Deus. Elas ouvem, mas na hora de construir, constrói sobre a areia, constrói de qualquer forma, de qualquer jeito, e não conforme as orientações de Deus. Nessa noite é uma noite, irmãos, para nós fazermos essa reflexão na nossa vida. Como nós estamos diante de Deus? Como está o nosso papel diante de Deus? Vocês homens, como está a liderança de vocês em sua casa? Como está o trabalho de vocês no auxílio na igreja local? Como nós estamos nos portando diante de tudo isso? Uma reflexão para nós. Mulheres, como você tem cuidado da sua família? Como você tem cuidado do teu marido? Como você tem cuidado dos teus filhos? Como nós temos zelados por aquilo que Deus deu para nós, as coisas mais importantes que nós temos, o casamento e os filhos? Como nós vamos desprezar tudo isso? Como está a nossa vida, a nossa família diante de Deus? Quando Paulo ele escreve essa carta, estava uma bagunça na vida de todo mundo. Estava uma bagunça na igreja. Estava uma bagunça nas famílias. Mas o que ele orienta? As famílias agora se organizarem. Uma vez que ouviram a palavra, obedeçam agora a palavra. Se submetam à palavra. Assim também precisa de acontecer conosco.
Talvez nós chegamos aqui igual a igreja de Corinto, tudo bagunçado, a família de cabeça para baixo, todas as áreas bagunçadas. O que Paulo fala? Vamos organizar, vamos assumir cada um a sua responsabilidade, vamos fazer da maneira correta. Por quê? Porque essa é a maneira que Deus instituiu, e dessa maneira nós seremos abençoados por Deus, dessa maneira tudo dará certo. E nessa noite nós faremos essa reflexão da nossa vida. O que está errado conosco? O que está errado em nosso casamento? O que está errado com os nossos filhos? Onde nós podemos melhorar? Onde nós podemos corrigir? O que nós podemos fazer de melhor? E todos nós neste momento vamos curvar a nossa cabeça, fechar os olhos. E vamos começar agora a refletir sobre a nossa vida espiritual. E você vai começar a falar para Deus: Deus, eu preciso de mudar nisso, me ajuda. Espírito Santo, me capacita a eu ser mais manso com a minha esposa. Espírito Santo, me capacita a você, esposa, a respeitar o teu marido. Pede para o Senhor: Senhor, me ajuda a eu cuidar dos meus filhos, a eu instruir os meus filhos no caminho do Senhor. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura a minha família. Senhor, restaura os meus filhos. Senhor, restaura o meu coração. Talvez nós chegamos aqui neste lugar igual estavam os coríntios,